Fala galera, segundo episódio do Papo de Inox. Eu sou o Jonatas Ferreira e ao meu lado está o Douglas Brito. No episódio de hoje nós temos um convidado especial, não é não, Douglas? Mais do que especial, né? Como é gratificante poder contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, que mistura um pouco da sua vida pessoal com o Inox, né? Com certeza. É algo sensacional e um bate-papo bem legal que vai enriquecer muito daqueles que puderem ver e ouvir. Com certeza. E antes da gente iniciar esse bate-papo, vamos falar um pouquinho do primeiro episódio. O que você achou desse primeiro episódio que a gente teve, aquele bate-papo sobre a Inox, enfim. Foi bem saudável, gostoso, poder e enriquecedor, né? Conhecer um pouco da história, né? E ver como o inox está presente na vida de todos os brasileiros e tem tantas indústrias que contribuem de forma positiva para o mercado brasileiro, né? Eu posso dizer assim que o inox ele está na veia de muita gente que a gente nem conhece. Com certeza. Então, para você que está nos acompanhando, não deixe de participar, de acompanhar o Papo de Inox. Sempre traremos pessoas, personalidades que estão envolvidas com o ramo, com o setor do aço inoxidável. Para você que tem dúvida, é uma grande oportunidade para conhecer mais sobre os empresários que atuam no ramo e também sobre as dicas e demais assuntos que a gente pode tratar aí que são de interesse de todos, certo? Mas vamos lá para o nosso assunto? Claro. Estamos preparados? Com certeza. Comigo, então, hoje está alguém que a sua história se confunde com o aço inox. Ele tem mais de 50 anos de experiência e o seu nome é Valtemir Brito, presidente, fundador da Proginox. Tudo bem, Valtemir? Repete de novo o nome da empresa? Proginox. Ah, pensou em inox? Pensou Proginox. Claro, tá aqui. Tudo bem, Valtemir? Tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que está a sensação aí de participar desse bate-papo de inox, contando um pouco da sua história? Para mim tudo é novidade, né? Para mim é novidade, pois é o primeiro que eu faço, mas estou feliz de poder participar. É isso aí, são 50 anos de história envolvido aí com inox, atuando no setor? Acho que você errou. Eu errei. 53 anos Olha. de história no aço inoxidável. É muita experiência, hein? É meio século, hein? Eu acho que nem eu nem você tinha nascido, né? Não, com certeza. Se juntar eu e você não dá esse tempo. Dá um pouquinho, passa um pouquinho. Passa um pouquinho, né? Vai ter que se esforçar, né? E esse homem aqui é um eterno professor, né? Com certeza. E tá ainda nativa? Ah, sim, bem nativa, né? Estou completando 72 anos, mas eu me sinto jovem ainda. Aí não quer parar. Mas você não está pode, presente. porque isso aqui é igual o Douglas falou. Isso aqui está no sangue, né? E você está presente na participação da produção, da Proginox, acompanha, ainda continua formando profissional? Sempre presente e continuo. Porque a minha preocupação maior é em relação à qualidade do produto que a gente põe na praça, entendeu? Então, a gente tem que estar junto para sair um produto de primeira qualidade, pois o mercado exige isso. Com certeza. E, Valtemir, conta um pouquinho para a gente, então, como que é essa história, como é que iniciou a sua trajetória com o aço inoxidável? Em relação à minha história em aço inoxidável, iniciou na década de 70, onde eu fui trabalhar numa empresa onde exigia também muita qualidade naquela época, exigiu de mim a fazer cursos. Eu optei para curso de solda, que era uma necessidade naquela época muito grande, porque estava vindo a solda argônio, que hoje a gente chama de TIG, e a gente tinha que solda TIG, e a gente tinha que desenvolver. E o mercado não tinha muito pessoal que tinha esse conhecimento. Não tinha essa qualificação. Não. Aí eu optei aí para o Senai, eu fui para o Senai, aperfeiçoei, e daí para cá comecei a exercer essa função na solda e comecei a treiná-los. Muita gente foi treinado por mim e hoje são grandes profissionais aí na área. Então, o argônio, né, a solda TIG, começou naquela época e você estava ali envolvido já no início. Olha só.
Aí você percebe que ele viu a necessidade de mercado e não teve medo, né? Ele foi lá, se aperfeiçoou, buscou conhecimento no Senai, se eu não estou enganado, né? É, E assim fez o curso e aproveitou a oportunidade que o mercado lhe oferecia. É interessante que pelo segundo episódio que a gente destaca as oportunidades que vão surgindo, né? Verdade. E aí você vê que se preocupou. Quantos anos você tinha quando essa oportunidade surgiu de você querer ingressar nesse ramo metalúrgico como soldador? Importante destacar, né? eu tinha 18 anos. A Proginox, o seu fundador, seu presidente, foi um soldador. O início dele como soldador nesse segmento, né? Com 18 anos. Com 18 anos. E acontece que eu tinha visão maior. Não fiquei só nessa visão de soldador. Eu queria alcançar mais. O que eu fiz? Eu fui para o Senai para atender a necessidade do mercado. Aí eu fui fazer leitura e interpretação de desenho, traçagem de caldeiraria. Mas precisa isso aí? Para poder atender a necessidade do mercado e das empresas. Então, teu conhecimento vai muito além do que apenas uma solda. Isso. Né? Eu fiz também tornearia, eu fiz ajustagem, fiz todos os cursos no Senai. Porque na época, nós não nos preocupávamos muito em fazer uma faculdade. Nós nos preocupávamos em fazer um curso técnico que o Senai oferecia e eu abracei. Isso. E a dificuldade era muito grande nessa época de ser formado, ter uma formação em faculdade, porque não tinha fácil acesso. E também, verdade. Quando se possuía, né, vamos dizer assim, o custo era muito elevado. Aí, como acredito eu, conhecendo a tua história e por ser seu filho, eu sei que naquela época as condições eram outras também, né? Você não teve nenhum apoio familiar que te garantisse uma estrutura para que você pudesse ter um investimento na questão de educação, na questão de profissionalismo que você veio desenvolvendo com o passar do tempo, né? Exatamente isso. E a gente percebe que desde jovem já mostrava um talento aí para treinar, né? O senhor comentou que treinava, formou-se no curso de soldador e passou a treinar pessoas. Na verdade, eu com 16 anos, eu já liderava, trabalhava numa empresa e já liderava um grupo de jovens, mais ou menos, dentro da empresa, mais ou menos uns 15 trabalhador, estava sobre a minha responsabilidade com 16 anos. Então, na verdade, eu tinha, né, essa liderança dentro de mim, que era um dom natural. Desde que nasci, já nasci com ele. Olha que bacana. E você vê o comprometimento, a responsabilidade, né? Porque muitos pais hoje, eles têm aquela preocupação, né, de não transferir grandes responsabilidades para um filho quando ele não tem ainda a maturidade, não tem o tempo, né? Não tem a idade suficiente. Mas aí você percebe que o Valtemir, né, presidente da Proginox, que muito nos orgulha, essa responsabilidade, esse comprometimento, esse envolvimento, ele foi atrás, não perdeu a oportunidade, se destacou, liderou e acredito eu que deu grandes resultados para aquela empresa a qual ele estava inserido, né? Tem também as dificuldades que foram encontradas nesse percurso, né? Conta um pouquinho dessa dificuldade que você teve nesse início. Na verdade, eu tive dificuldade, mas eu não fiquei parado nas dificuldades que vieram. Porque quando a gente tem a dificuldade, tem que arrumar uma solução para as dificuldades, né? Em primeira instância, aconteceu um acidente comigo, onde eu perdi 2 falanges do meu dedo direito. Mostra um pouquinho a falange do seu dedo. Meu dedo direito. Isso, eu tinha 17 anos. E isso não me inibiu. Não usou de muleta, né? Isso, não me inibiu de poder ser a pessoa que eu sou. E ser o profissional que o senhor se tornou, né? Então, eu tive
que por causa dessa deficiência eu pensava assim na minha maneira de pensar, eu digo, olha, eu tenho que superar tudo isso. Como que eu superava? Criando soluções para alcançar os meus objetivos. E eu alcancei, por isso que eu estou aqui como presidente da Proginox, porque se eu ficasse parado olhando as dificuldades, não chegaria onde chegou. É isso aí. E teve alguma influência? Porque a gente sabe que muitas pessoas são influenciadas pelos pais ou por alguém que nos motiva. E naquela época era diferente as coisas, né? Eram diferentes as coisas. Teve alguma influência nesse sentido de família ou de alguma pessoa? Ou simplesmente o Waltemir já tinha aquele dom nato, né? Aquela natureza de liderança, colocou na cabeça que queria crescer e foi alcançando, foi conquistando. Uma iniciativa própria. Foi iniciativa própria. Presta bastante atenção. Porque meus pais geraram 12 filhos. 12 filhos meu pai geraram. Entendeu? Então, meu pai e a minha mãe, meu pai era servente de pedreiro, depois aprendeu o ofício de pedreiro. Então, eu não tinha apoio, entendeu? Familiar, porque, na verdade, meu pai e minha mãe não tinham muito conhecimento em relação a isso. Nem sabia o que era inox. Não sabia o que era inox, entendeu? Mas eu vi a oportunidade que eu tinha e eu abracei. Porque, na verdade, quando eu trabalhei ali numa empresa, eu vi que um dos projetistas que trabalhava ao meu lado, ele saiu e abriu uma empresa, e a primeira peça dele, quem foi fazer? Fui eu, e depois de um ano eu vi que ele estava alcançando sucesso. Eu digo, eu sei mais do que ele, porque, na verdade... Manja mais que o projetista. Não, na verdade, ele sabia fazer o projeto e eu sabia realizar executar o projeto. Ele pensou, criou, mas quem executou... Quem dava a solução era você que estava na produção, eu que fazia a realidade dele, né? Isso é importante destacar. Você entende o porquê a Proginox se destaca nos seus produtos, quando fornece, que os clientes até chegam a elogiar? É exatamente isso, ó. Tem a marca e a expertise do seu Waltemir, que está presente na confecção, dando as melhores soluções. Lógico que nós temos engenheiro, projetista, mas todos eles têm que pedir bênção, né? Tem que bater continência pro velho aqui. O velho tem experiência. São 53 anos, né? É praticamente a idade de muito engenheiro e projetista, né? É verdade. E bacana que é um assunto até que é corriqueiro, né? É aquela velha discussão, aquela velha briga entre projeto e o chão de fábrica, né? O projeto existe isso aí, Jonatas? Existe? O projeto existe. Mas o chão de fábrica é quem mostra como que dá a solução. Mas é bem construtiva, entendeu? Vamos dizer, é uma briga construtiva, sim. Não destrutiva, sim, entendeu? é para trazer a solução. Né? Eu, na verdade, eu agradeço muito a direção da empresa, na pessoa do Douglas, né? Pela sua esperteza também, entendeu? Pela engenharia também, que muitas vezes a gente conversa e a gente chega num bom consenso e acaba realizando um grande produto que atende o mercado. Então, eu fico feliz por isso, né? Então o Douglas também nasceu com liderança? Então... Também. Não, eu fui treinado. Eu tô sozinho aqui nessa mesa aqui. Não. Ele disse que eu sou a versão dele um pouquinho melhor, né? Não, e é bacana agora, você falou sobre ser treinado, né? É um homem que treinou pessoas e nessa mesa tem duas pessoas que, direto ou indiretamente, participam, foram treinados por ele, né? De alguma forma, absorveu ideias desse conhecimento todo aí. Sou eu e somos nós. Passando em relação a treinamento, o Douglas passou por todos os setores. Na verdade, ele tinha 13 anos quando foi trabalhar comigo, né? Então ele foi passando setor. Meio escravo, você percebe aí? Trabalho infantil. Mas isso aí é gratificante, né? Porque hoje, se eu fechar os muito olhos, gostoso, eu tenho convicção de que tanto ele como a Denise e eu sou muito grato. vai realizar, continuar
o meu sonho. E tem uma história engraçada, que essa daí eu vou pedir pro Douglas contar. Parece que você passou por todos os lugares, não dava muito certo, né? Como é que é agora? Não, Como é que era essa daí? Porque assim, eu fui, de acordo com a necessidade, a empresa ela foi crescendo e é importante a gente destacar, né? E serviu de grande lição para mim. Eu tenho formação, né? Comecei como com a engenharia e me formei como administrador de empresa, passando por todas as vértices e todos os departamentos da empresa, né? Porque a gente queria se encaixar e de acordo com a necessidade que surgia, a gente participava, né? Precisa de alguém no RH, né? Então, ou começou a tomar corpo, então eu participava. Até porque havia uma necessidade. Né? Havia uma necessidade, mas em nada eu me encaixava. Mas aí ele não desistiu, a gente foi se acertando, foi entendendo aonde nós éramos de fato bom naquilo que fazemos, né? E é um prazer, uma alegria poder trabalhar juntamente com o meu pai, estar presente nesse crescimento da empresa, porque nós também temos uma fé em Deus e sabemos que essa porta foi Deus que abriu. Somos gratos a Deus pela sabedoria e capacidade que Ele dá tanto para esse velhinho que está aqui na minha frente, quanto para nós que estamos envolvidos diretamente na parte comercial, que nós tentamos passar para o nosso cliente exatamente esse valor, que vai muito além do preço. Porque quando a pessoa pensa, ou o cliente pensa na Proginox, não é somente o preço, porque o preço se discute. Agora, o valor que a empresa tem, esse valor ético, esse valor moral, a experiência que essa empresa ela tem no mercado, isso é construído em 53 anos que o Walter me vem nessa luta, ensinando a todos que estão um eterno professor. Sabe que eu aprendo muito com ele? Né? E isso é gratificante. Eu aprendi a dar valor ao trabalho, né? E sentir amor naquilo que a gente faz. Tem uma frase que é interessante. Quando você faz aquilo que você ama, todos os dias, você não sente o peso daquela responsabilidade. E as pessoas perguntam para mim, eu tenho certeza que perguntam, mas como vocês dão conta? É tão fácil, é tão simples e não é pesado. Porque quando você faz com amor, por isso que eu digo, eu amo o Inox, eu amo aquilo que eu faço. E eu amo as pessoas que eu tenho a oportunidade de conviver. Então, pensou em Inox, pensou Proginox. Não à toa, hoje nós estamos em todo o Brasil, supermercados, aeroportos, metrôs, hospitais, enfim, são obras que atenderam e atendem a população, né? Isso é gratificante. É gratificante quando você percebe que você faz parte de uma evolução de toda a estrutura do teu país, né? E de certa forma você contribui com uma parte com qualidade, né? E com conhecimento. Quando a gente tem a oportunidade de viajar, né? A gente passa nos aeroportos e vê lá a fila de corrimão. Vê a marca, né? A marca. A Proginox presente nisso e milhares. Pensou Inox? Pensou Proginox. Aí você vai no metrô, você vê aqueles guarda-corpo, aquela parte toda de vidro, você vê que teve a participação da Proginox, que se iniciou com um menino de 17 anos entrando numa metalúrgica, tendo um primeiro passo difícil, que foi a perda de um dedo, que poderia ser um limitador para ele, poderia garantir a ele talvez até uma aposentadoria, mas não, ele queria algo além, né? E é bom destacar como que ele entra no ramo do inox, ele se torna um soldador de aço inox. Ser soldador de aço inox é fácil? Qualquer pessoa pode se aventurar e falar assim, vou me tornar um soldador de aço inox? Porque tem, acho que 3 tipos de solda. Solda TIG, a MIG, MIG-MAG, e aí você tem a solda elétrica, né? Eletrodo. E a eletrodo. E qual é a solda mais difícil? É a de inox? A de inox, porque existe uma técnica que a pessoa só aprende, né, sendo ensinado mesmo, né? Porque às vezes na prática, sozinho, ele não descobre. É necessário ter alguém ao lado para poder orientar. Na verdade, a inclinação da tocha, a altura da tocha. Tem isso também, o sentido da solda, entendeu? Porque senão, você pega, como a gente trabalha muito com chapa fina, se você não souber direcionar a tocha no sentido certo, ela acaba criando muita mola na chapa, empenando tudo, deforma tudo. E aí o produto não é entregue em qualidade. Então, o que a gente faz na Proginox? A gente dá o treinamento,
a gente prefere até treinar o pessoal dentro da empresa do que pegar profissional de fora, que é pior, entendeu? Então a gente treina o pessoal e quando o pessoal está na altura mesmo, a gente reconhece e libera para o trabalho, porque a gente sabe que no final o produto vai sair com alta qualidade. Nós estamos aí fazendo. Até hoje ainda faço isso. A Proginox é uma escola. É uma escola. E o diretor é o Walter Mir. É verdade. E eu fazia... Industrial, ele é voltado para a produção. Então, esse conhecimento, tanto de fabricação, como ele falou que já tem os cursos desde aquela época, caldeiraria, leitura e interpretação de desenho. Então, ele consegue dar a solução necessária. Não é apenas alguém que sabe soldar, que se aperfeiçoou em solda, né? E falo com conhecimento de causa. Vira e mexe, a gente chega lá para ele e fala, olha... Qual é a solução? O que a gente faz, né? Isso é uma verdade. Na verdade, não é só você, o Douglas. Até o setor de engenharia também recorre a gente para ver qual que é a melhor solução. Eu fico bastante feliz com isso, porque o resultado é satisfatório. Então, com 70 e... Vou fazer 72 anos. 72 anos. Esse... E ainda cabeludo, né? Cabeludo, ó, sorriso bonito, que é isso? É isso 72 anos ainda continua contribuindo, né? Porque às vezes as pessoas veem o sucesso que a Proginox está fazendo no mercado, né? E querem atribuir a quem chegou agora, né? Que no caso sou eu, que tem já um tempo com o senhor, mas se você observar, são sementes que foram plantadas e que a gente vem colhendo agora o fruto disso, né? O resultado. E a Proginox está pequena? Ah, sim. A sua área física, né? Está pequena, né? Ela é grande, mas está pequena. Tá. E logo. Maquinário, porque a minha ideia era o seguinte: quando eu pedi para você fazer engenharia, é porque nós fazíamos muito trabalho artesanal, na mão. Aí eu queria que ele fizesse engenharia para desenvolver não novos produtos, mas para melhorar o processo produtivo. Trazer tecnologia, inovação. Eu pedia para ele para ir para as feiras da mecânica. Até hoje eu vou nessas feiras. Mas acontece que logo no início ele diz, pai, engenharia era sonho seu, o meu é administração. Eita. Mas, na verdade, ele fez a administração, mas ele não deixou o conhecimento técnico para trás. Né? Foi produtivo, né? Aí deu um choque nele quando eu comecei a comprar maquinário, né? E começou a desenvolver o processo. Depois ele assumiu e foi bem melhor do que eu. Bem melhor do que eu. Então, o sucesso de um pai é exatamente quando ele consegue transformar o seu filho em melhor do que ele é. Né? É o professor, né? É o professor. Pai, o professor. O exemplo, né? E o que eu aprendo e aprendi muito exatamente com esse comprometimento é que meu pai tinha horário para sair, mas não tinha horário para chegar. Pela dedicação, determinação e acreditar naquilo que existia na mão dele para que ele pudesse fazer o melhor para a família como um todo. E quando a gente fala em família, Jonatas e Valtemir, a gente sabe de um pouquinho, participou um pouquinho dessa história também desde o início. Eu tinha 2 irmãos mais velhos do que eu, né? E um deles se chamava Denis, que perdeu a vida aí aos 16 anos, é muito triste, doloroso falar, mas é importante a gente ressaltar porque ele também estava dentro do projeto, dentro do sonho e fazia parte da construção dessa empresa, né? Uma empresa que tem 23 anos, que é o caso da Proginox, mas antes disso, em 1987, certo? Ele iniciou uma outra empresa com o irmão dele e nessa empresa existia a figura presente também de um outro filho que não o Douglas, mas sim o Denis, né? Que era mais velho. Era mais velho. Hoje ele estaria com 45 anos, né? E perdeu a vida 45. Aos 16, mas ele... 40. Eu tenho 40 hoje. Não parece, mas tô, né? Eu tô meio acabado, né? Eu vou evitar comentar. Eu rodei com pneu murcho, capotei carro, deixou algumas marquinhas aqui, mas Deus guardou. E eu tenho a oportunidade de hoje ajudar meu pai com muita alegria, né? E me traz muita realização.
E aí, vamos contar um pouquinho dessa história? Vamos, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar o intervalo, Bora. certo? Depois? E depois para gerar, Claro. aguçar essa curiosidade sobre essas perdas, né? Afinal, nós temos aqui um homem que construiu, vamos chamar de um império? É o Império do Inox? Não, Império. é Império da Proginox. Proginox, construiu um império, realizou um sonho, porque a Proginox é um sonho, mas nesse processo houve perdas, né? E perdas consideradas perdas de verdade. Pesadas, Mas não né? ficamos prostrados. Olha aí, então, nesse segundo bloco você vai... Resiliência, persistência, determinação. Tinha um objetivo para ser alcançado e houve a determinação. Até abalou, mas não parou. Não parou. Abalou, mas não ficamos parados. Esse é o segredo, né? prostrados. Abalar acontece, né? Mas parar nunca, né? Nunca. Então, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre essa história de perdas, de construção, de realização, mas também sobre perdas. Continue nos acompanhando. De volta neste segundo bloco com o Papo de Inox, temos Valtemir Brito, presidente fundador da Proginox. Uma história muito motivadora. Se você perdeu o primeiro bloco, não deixe de assistir, porque eu tenho certeza que você vai se identificar com essa história. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho, iniciar esse segundo bloco falando um pouquinho sobre perdas. Toda história tem desafios, conquistas, tem dificuldades, mas em toda a história ela não pode ser interrompida por essas dificuldades. E aqui nós temos uma pessoa que não parou com essas perdas, né? A gente sabe um pouquinho, né, Douglas, sobre a história dele e ele não parou. E aí agora a gente quer escutar um pouco de como foi como foram essas perdas nessa sua trajetória longa aí de 53 anos. Na verdade, no ano de 83, eu perdi um emprego de 13 anos de uma empresa que eu iniciei. Eu tinha 18 anos. Trabalhando com inox? Trabalhando com inox. Eu tinha 13 anos trabalhando com inox. E lá também eu exercia a liderança lá? Eu exercia a liderança e, além disso, eu fazia treinamento para os iniciantes no setor de solda. Eu dava o treinamento. E quando eles estavam na altura, aí eu liberava para o setor. E aconteceu de eu perder. Houve uma crise muito, muito forte. Em 83 para 84, eu acabei sendo dispensado, porque era um dos melhores salários dentro da minha área. Porque você se destacava, você fazia por merecer ganhar um dos melhores salários na área de metalurgia, como soldador, líder de setor, né? Então, o reconhecimento é algo natural daquelas pessoas que se destacam. Então, você está dizendo que você se destacou, foi reconhecido, mas aí houve um problema no mercado, houve uma crise, infelizmente, né? Para quem tem que tomar decisões, aí eles começam a olhar números e falar, deu uma baixa demanda, precisamos cortar. E aí, infelizmente, ou felizmente, né? Você perdeu o seu emprego, né? Aí, na verdade, eu fiquei 4 dias desempregado. 4 dias, tudo isso? 4 dias desempregado. Aí foram atrás de mim, dentro de 4 dias, foram na minha casa, e eu estava passando um processo muito difícil com meu filho Davi, que havia acometido uma enfermidade incurável, era leucemia. Então, na época não tinha cura, né? A leucemia não era um tinha. Problema grave. Uma criança de quanto tempo? 4 anos e meio. 4 anos e meio. Que dificuldade, hein? Eu havia perdido o emprego, mas sem fiquei emprego 4 dias, filho. Fiquei 4 dias desempregado, né? Aí, pelo conhecimento técnico que eu tinha, né? Então, já ficaram sabendo, já foram atrás de mim. E olha só, Jonathan, é importante destacar, o network do homem era forte. Na década de 80 já tinha network. É importante network? Não tinha um WhatsApp, muito, né? E assim,
você é lembrado por aquilo que você constrói, por aquilo que Isso. você faz. Foram Então, atrás dele, na casa ele dele, deixou detalhe. marcas, Foram. né? Então as pessoas lembravam dele de alguém preguiçoso, de alguém que não conhecia. Não, de alguém que sabia fazer e fazer bem feito. E no ramo do quê? Inox. Inox, perceba? 4 dias ele fica desempregado. E quem foi que foi te chamar lá? Foi um engenheiro? Não. Foi o dono da empresa. Foi o dono da empresa? Foi até na minha casa lá. Mas como ele juntamente com o encarregado. conhecia o senhor? Porque tinha um encarregado no setor dele lá que me conhecia e foi lá junto com ele. Ó, tem que levar você, porque senão talvez ele nem Boas referências, pensou assim, né? Boa network forte Com também. certeza. A importância do network desde a década de 80. 80. Então, aí o meu filho foi acometido dessa enfermidade séria, né? E tanto é que a minha esposa ficou na responsabilidade, porque eu estava novo na empresa, e minha esposa ficou na responsabilidade maior de conduzir o meu filho para o hospital, para lá e para cá. Mas só que todos os dias eu ia para o hospital lá, à noite, para ver como estava o meu filho, para ver como estava a minha esposa, aquele cuidado muito especial. E depois, infelizmente, não tivemos em condições de segurar o nosso filho, porque essa foi a vontade de Deus. Mas também não fiquei parado nem pasmado nessa situação. Eu tinha que dar continuidade, pois tinha mais filho para cuidar. Aí passou por essa fase e eu continuei nessa empresa, fiquei 3 anos nessa empresa, né? Batalhando. Eu fiz a casa do Silvio Santo, uma escada lá em Guarujá, uma escada, eu fiz toda em aço inoxidável. E quem executou todo o serviço lá fui eu. Olha que bacana. E depois dessa empresa, como é que ficou? Depois dessa empresa, também teve outra empresa lá no eu não posso falar. Pode, fica à vontade. O nome da empresa Meridional. Ah, mas essa daí era referência, Lá em né? Pinheiro. Fazia parte, né? Era uma empresa que tinha aproximadamente 2.000 funcionários. E eu fui para lá também para liderar. Olha aí. Dar treinamento e liderar um setor. Eu fiquei lá por mais 6 anos. E foi de lá que surgiu a oportunidade, porque eu tinha a convicção que se eu abrisse uma empresa, ia se dar bem também. Aí eu estava já preparando maquinário para abrir a empresa. Chegou meu irmão, nós nos unimos e abrimos uma empresa onde ficamos com 13 anos. Em 1987, né? 87. E não foi do nada, você vê que é uma trajetória, né? Vai Desde sendo os construída, 16 anos, né? Construindo essa... Eu gostaria de falar de outra perca. Então, quando eu abri a minha empresa, eu sempre pensei na minha família. Então, quando o outro meu filho, Denis, que era o mais velho, estava chegando 13, 14 anos, eu também trouxe ele e também fiz o mesmo treinamento que eu fazia com os demais. E ele já estava dando muito resultado. Porque, na verdade, a minha intenção era abrir a minha empresa sozinho e colocar o meu filho, Denis, como meu sucessor no setor de fabricação. Ele era o mais velho. Era o mais velho, né? Então, ele era um bom soldador? Ele excelente. Ele aprendeu o ofício? Aprendeu. É porque o professor era bom, né? Não, porque toda a tecnologia que eu descobri sozinho, eu passei para ele. Então ficou mais fácil, né? E também ele era muito habilidoso naquilo que fazia. Então, entendeu? O senhor está dizendo algo muito importante que marca a vida, né? Um bom líder não é aquele que tem o conhecimento para si, mas aquele que consegue formatar, passar para o próximo aquele conhecimento que ele tem. Ele não quer enterrar com ele o conhecimento. Então fica aqui, né, uma lição para todos os líderes que querem se destacar. Não queira ser egoísta
e trazer para si o conhecimento. O conhecimento ele foi feito para ser repassado, né? Para que as pessoas possam melhorar, como o senhor melhorou, né? É interessante e isso destaca a sua boa liderança, que construiu boa equipe para se trabalhar. Hoje nós temos lá na Proginox equipes que se destacam exatamente por essa formação, por esse entendimento, né, do que é repassar o conhecimento, agregar na vida das pessoas e fazer com que as pessoas também melhorem de vida, né? Porque o conhecimento, né, ele faz com que você se aperfeiçoe, com que você se destaque e também com ele vem o reconhecimento e é gratificante poder participar dessa construção. Quando você olha para famílias que estão envolvidas, que dependem daquele resultado e vê a pessoa se destacando, é gratificante, né? Porque, na verdade, eu sou um homem de fé. E tudo isso que eu coloquei em prática na minha vida, eu aprendi com uma pessoa que nunca morreu. Eu aprendi com a pessoa maravilhosa de Jesus. É importante porque destacar. Jesus Maior podia exemplo fazer de líder, isso. Né? Maior líder que já existiu em Isso. toda a história. É. E continua sendo o maior líder. Ele podia fazer a obra porque ele é Deus, sozinho. Mas não. Ele deu treinamento e ainda continua dando treinamento. E o resultado? Chegou até nós, foi positivo. Então, eu aprendi com ele e eu continuo fazendo. Aos meus 72 anos. Treinando pessoas, colocando as pessoas no mercado para melhorar todo o nosso processo produtivo e o resultado, o Brasil. O Brasil é que recebe tudo isso. Com certeza. Para quem não sabe, quem não está nos acompanhando, o Waltemir não é só um líder, um empreendedor, né? Um líder de na sucesso, parte de né? sucesso, um líder de sucesso na questão de empresas, né? Mas também ele é pastor, né? E um pastor, eu não vou dizer que de sucesso porque não é uma palavra correta, mas um pastor empenhado e dedicado que trouxe resultados para a obra do Senhor. Né? E também um líder dentro da sua família, né? Um pai dedicado e referência, exemplar, né? Uma referência não só para o Douglas, mas também para suas outras filhas e para todos nós que acompanhamos ele. Agora, o Waltemir, conta pra gente, e que perda foi essa com relação ao Denis? Ele te ajudou? Estava te ajudando na empresa? E o que aconteceu? Na verdade, ele foi um menino também exemplar, né? E, na verdade, o que aconteceu, nós estávamos num retiro espiritual uma mocidade da igreja, o qual eu pastoreava. Em 95, Em né? 95. Primeiro dia do ano, né? Primeiro dia do ano. Virada do ano. Virada Você do tinha ano. quantos anos? Eu tinha 11 anos. E ele tinha 16 anos. Né? E aconteceu... E eu vi, foi muito... A fatalidade onde ele, juntamente com os colegas, adentraram no lago, que havia Lago Azul, que eu havia até recomendado que não entrasse, ele acabou entrando junto com os colegas, onde veio a fatalidade e ele veio a óbito. Mais né? uma Foi perda para ser superada, né? E eu não poderia, de maneira alguma, ficar lamentando. Não, só lamentar e parar a minha trajetória. Filhos, né? Né? Tinha os outros também para cuidar, né? Então, é como diz, né? Deixou as 99 ovelha lá e tinha que ficar correndo atrás da outra que já não tinha mais jeito, né? Então, aceitei toda a situação, Deus consolou, confortou o meu coração e eu tinha que dar continuidade e eu dei e hoje chegamos onde chegamos, né? É igual Davi, né? Orou até onde... hoje, né? Não tinha como mais. E importante destacar que aí em 2000 surge a Proginox, né? Em 98, eu com 13 anos também, ele tinha algo aí para poder passar para o filho e me chamou muito novo para trabalhar. Com 13 anos eu inicio com ele no ano de 98, importante a gente destacar. E aí houve uma divergência, né? Uma desinteligência quanto à gestão da antiga empresa, que ele era sócio com o seu irmão. E cada um foi para o seu lado, né? E aí surge a Proginox. E aí entra uma figura muito importante que eu quero aqui destacar, né? Se chama Sônia Aparecida da Silva Brito. Nossa.
que é a minha amada e querida mãe, minha referência, uma mulher de sabedoria imensa. Imagina aí uma mãe que perde 2 filhos e apoia o seu marido, empreendedor, para que ele não desista do seu sonho, para que ele corra atrás, que ele tenha uma família que precisa dele e que precisa do resultado, do melhor resultado que ele pudesse entregar. E ele não desiste, ele não para, ele continua trabalhando, ele vira à noite, sempre buscando o melhor para trazer para a sua família, entendendo que estava na mão dele, né, trazer esse resultado e preparar essa família para viver algo que Deus tinha reservado, que hoje a gente tem a oportunidade de participar, que está aqui todo esse reconhecimento que a gente vê aqui sendo destacado através desses quadros, que a gente vai entrar nesse assunto, correto? E é importante a gente vislumbrar, né, a história da dona Sônia, que durante 6 anos, né, ajudou toda a parte administrativa, que apoiou o seu marido, que esteve junto, que ajudou na criação dos seus filhos e acreditou no seu sonho, sonhou junto, verdade. né? Então, todo sucesso, O segredo é esse. o maior sucesso que o Senhor tem, e o maior sucesso que a Proginox hoje tem, é exatamente essa união, essa unidade entre um marido e uma mulher que se apoiaram, que entenderam o momento, que viveram grandes percas, mas que em todas elas superou com a presença do nosso Deus, né? E transformaram em grandes conquistas. Uma família se tornou uma grande família chamada Proginox. Em todo segmento ela sempre me apoiou e eu sou muito grato a Deus por isso, né? Um beijão, hein, mãe? Te Te amo. Fala aí que você ama. te amo. É isso aí, não pode perder a oportunidade. Hoje tem avivamento. E Valtemir, conta pra gente então como foi o início. Então teve uma discordância de gestão, vocês resolveram se separar, mas parece que você teve que iniciar do zero. Na verdade, eu já tinha 48 para 49 anos. Nossa. E eu tive que começar do zero. Imagina, 40. Eu já tô querendo parar, o senhor 48 anos, o senhor teve que recomeçar. Recomeçar. Aí, na verdade, eu tive que recomeçar dando treinamento pro pessoal tudo de novo. Porque mas você já tinha experiência demais, não é? Tinha. Na empresa o qual nós deixamos para trás, já tinha uma equipe formada por mim que podia, se fosse bem tratada, podia dar continuidade sossegada. Agora eu tinha que refazer. Para você ter uma ideia, eu fiquei sem dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha era eu te ajudei também, hein? Você ajudou. Acho que era 7 mil cruzeiro. Acho que era cruzeiro. Não, é real. Época, era 90 era real. Não. Em 2000 já era real. Aí eu tinha 7 mil reais, vamos dizer. E dentro de 2 semanas, acabou-se o dinheiro. Imagina a minha situação. Começar sem dinheiro? Eu tinha que dar conta lá da empresa, dar conta da minha casa, gasolina para os carros. Nós ficávamos pegando moedinha para poder comprar pão e comprar o sustento da nossa casa. Foi uma dificuldade muito grande, mas como eu disse, quem abriu as portas foi Deus, como o Douglas falou. Foi Deus que abriu as portas. Eu me lembro muito bem que chegou um engenheiro naquela época lá na empresa me procurando e eu não estava mais nessa empresa juntamente com meu irmão, eu estava em outra empresa. Mas não quiseram informar para ele onde eu estava. Mas ele descobriu onde eu estava, chegou lá com os projetos e mostrou os projetos para mim. Eu digo que eu tenho condições de fazer isso, que era umas obras lá no Riviera. Eu peguei o projeto e eu disse, eu tenho condição de fazer. Aí ele disse, mas quer começar agora? Eu disse, eu não tenho matéria-prima para comprar. Não tem dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar matéria-prima. Aí ele fez o cálculo lá, ele falou assim, aqui vai mais ou menos a base de 500 quilos de aço inox. Eu vou comprar 2 toneladas, eu vou encostar aí, você vai fazer o serviço e vai gerar dividendo e vai descontando naquilo que você fabrica para mim. E foi aí que deu
o grande pulo da E Proginox. a gente acompanha essa história desde o início. É interessante, né? Participar dessa criação, desses momentos que foram difíceis no início, mas veio que um homem nunca desistiu. E é importante você notar que todo empreendedor de sucesso, ele passa por dificuldade, mas o que faz com que ele seja reconhecido no mercado é exatamente a resiliência, a persistência, a determinação em busca daquilo que ele acredita. Muitas vezes ele acredita sozinho, mas ele continua acreditando, lutando e vai. E quando se tem apoio, aí voa. E a história, né? É Mais lindo, uma vez, a história, o histórico profissional e também da pessoa do Waltemir levou alguém a bater na porta para oferecer, para pedir serviço, né? E a gente vê a importância disso, né? Agora, se você for analisar, perguntar para mim, quantas noites eu fiquei sem dormir? Quantas noites? Quantas noites eu fiquei sem dormir? Hoje eu estou tranquilo, graças a Deus. Tem o Douglas aí que dá o maior apoio. Tem a minha filha, Denise, né? Também, beijão, que dá o maior apoio, né? Graças a Deus, a gente descobriu o caminho certo para trilhar e cada um de nós aqui dentro da Proginox estamos fazendo nosso papel e o resultado está aí. Parabéns. Pensou em inox, pensou Proginox. É a história que ninguém conta, né? A gente vê o resultado atual, né? Mas ninguém sabe que tem uma história traçada com suor, dedicação, com muita dificuldade, noites mal dormidas. E eu também já fiquei muita noite sem dormir, virei noite trabalhando. No início, meu pai sabe muito bem disso, que trabalhei quase um ano sem receber nada, mas para mim é gratificante poder participar dessa história, né? E também teve momentos da Proginox que eu passei com dificuldade, como capotei, ele quase me perdeu também, né? Correndo atrás de um laser que é algo... Nessa eu já estava. Nessa já estava, né? Correndo atrás de algo em prol da empresa. Isso aí a gente vai vendo as oportunidades e vai vendo as necessidades para se aperfeiçoar. É importante, nesse último trecho, eu gostaria de a gente destacar um pouquinho sobre a Proginox, sobre a gestão da Proginox, sobre as qualidades que a Proginox possui, a certificação que ela tem, o reconhecimento de mercado que ela possui e nós somos muito gratos porque é uma grande engrenagem, né? Ninguém constrói nada sozinho, né? Da mesma forma, ele tem a história dele, mas nós temos também que entender que em toda essa história a gente vê a mão de Deus, mas também pessoas que ajudaram. Processo de construção. Pessoas que construíram, que acreditaram e acreditam até hoje nesse processo, né? Ele deu o chute inicial, mas o jogo foi. E Deus vai colocando as pessoas certas em cada departamento e nos ajuda, né? Isso a gente não pode deixar de reconhecer a presença de Deus em cada momento, em cada situação, dando sabedoria para poder a gente enxergar as pessoas certas para ocupar os determinados lugares, né? E temos reconhecimento disso. Acho que o pessoal está se perguntando por que tem tudo isso daqui aqui, né? É importante a gente destacar. Opa, com certeza. Vamos falar sobre isso, então? Vamos falar sobre a Proginox, né? Então, nós temos aqui alguns quadros aqui na mesa, vocês estão observando, a gente fez questão de trazer nesse episódio, porque o ano de 2023 foi um ano marcante, né? Um ano que trouxe para a gente uma notoriedade e um reconhecimento muito gratificante, né? E eu gostaria que o Douglas falasse um pouco mais sobre isso, depois também o Waltemir, né, desse a posição dele, dessa sensação de estar sendo reconhecido depois de 23 anos. Depois não, sempre foi reconhecido, sempre teve esse reconhecimento. Pela qualidade, mas há uma notoriedade agora nesse ano de 2023 que deve ser destacada, né? Fala um pouco pra gente, Douglas. Por exemplo, né, melhores do ano de 2022, 2023, uma votação popular na internet, no Instagram, que inclusive os próprios colaboradores que nos informaram, né? E para nós é muito, assim, gratificante, não foi nada pensado, nada trabalhado para que isso acontecesse, né? A gente vem trabalhando, fazendo o melhor com aquilo que a gente tem, entregando sempre o melhor, que esse é o diferencial da Proginox, com muita qualidade, conhecendo todos os processos, procedimentos, para que pudéssemos entregar um produto com qualidade, certificado, né? E aí acontece esse reconhecimento, dá até um nó na garganta, a vontade de chorar, porque é algo que vem sendo construído há muito tempo. E aí você vê esses momentos que a gente participa, que tem esse reconhecimento, a gente se entende que está no caminho certo. E aí você vê aquele monte de família que depende do nosso melhor, e aí também os clientes, fornecedores, parceiros e amigos reconhecendo.
por exemplo, né, melhores do ano 2022, 2023, nós tivemos um reconhecimento de uma das principais construtoras, né? Foi demais. Foi pegou de surpresa, né? Muito de surpresa. Nos fizeram o convite, venha participar porque você foi selecionado entre, sei lá, quantos mil fornecedores para essa determinada construtora que tem mais de 1 bi 400 milhões por ano de compra. Nós somos selecionados como um dos melhores, top 5, um dos 5 melhores fornecedores. Então você entende que o time está jogando muito bem, a engrenagem está girando muito boa, porque o atendimento faz com que esse reconhecimento aconteça. Então, para nós é gratificante. Ao todo o time da Proginox, um beijão, muito obrigado por todo o empenho de vocês, que faz com que a gente seja reconhecido como a melhor empresa metalúrgica de Guarulhos do Brasil, internacional, né? É gratificante, porque ali tem um prêmio que é internacional, hein? E nós estamos fazendo história, né? Porque a gente entende o propósito que a gente tem aqui. A gente tem um determinado período de tempo que é dado por Deus para que a gente viva nessa terra e nós temos que multiplicar aquilo que Ele entrega na nossa mão. Então, aqui está sendo multiplicado e sendo reconhecido, né? Então, isso não vai subir para a cabeça, não vai vir a soberba. Pelo contrário, a gente entende que a gente tem que servir ainda melhor para continuar servindo sempre e sendo reconhecendo sempre. Não que a gente lute por isso, não. É algo natural, né? E está aqui, ó. A Ingeform, que eu tenho o prazer de falar, não tenho medo da concorrência, pode bater lá, porque a gente faz um bom trabalho, fica tranquilo, porque a gente tem estrutura voltada para atender, nos reconheceu. Agora tem um prêmio também do Top Quality, né? Um prêmio internacional, escute bem, prêmio internacional, que nós fomos reconhecidos, né? Lá na Liberdade, chamaram lá Proginox e a gente esteve lá, né? Tá aqui os prêmios que certificam e atestam. Então, como que a gente pode falar sobre os nossos processos? Eu queria que, como você faz parte da Proginox, Jonatas, eu gostaria que você também falasse um pouquinho sobre os processos, os procedimentos, o sistema de qualidade que nós temos, né? Que já foi implantado há mais de 2 anos, que a gente vem batendo em cima e estamos em processo de implantação do quê? Conta um pouquinho da história aí. Esses prêmios não foram à toa, né? Nós, né, nesses anos que estamos empenhados aí em desenvolver esses processos, cada ano que se passa, o investimento aumenta. Você concorda comigo? Esse homem aqui é doido, ele investe tudo doido muito. Aqui. Eu brinco que eu tô do lado de gente louca, que às vezes vem o Douglas falar comigo, vamos fazer isso, que eu olho, logicamente falando, né? E eu tenho essa função de pensar com lógica. E aí eu falo... Com razão, né? Com razão. Eu falo, Douglas, você tá doido, mas vamos lá, vamos tentar. Esse homem me ensinou bem. É porque, na verdade, ele passa para mim os projetos. Aí eu falei... Se paga, vai dar resultado. Corre atrás. Ele falou, corre atrás. Eu digo, se não der resultado, o culpado é você. Boa! Ele nunca erra, né? Tá entendendo? Tá certo. E com o pensamento desse aí, eu capotei o carro. Mas na verdade, e quando acontecem as coisas, a gente tem que ajudar a fazer acontecer. E dar resultado positivo. E às vezes gente não morrer afogado. Com certeza. Às vezes vem com essas ideias loucas e fala, meu Deus do céu, mas isso daí não faz sentido, né? E pondera algumas coisas, mas fala, vamos tentar. Pode ser que dê certo. E o papo de inox? Graças a Deus. Tem 2 anos que ele pede pra fazer esse papo de inox. Na verdade, não era um papo de inox, era um podcast, né? E eu falando, calma, Douglas. Vamos fazer. E ele insistindo. Mas tudo tem seu tempo também, né? E agora a gente vê que foi um projeto muito bacana, que tem já trazido resultados positivos, né? Por isso que a gente fala. Curte, comente, compartilhe, visite o nosso canal no YouTube, @Proginox Oficial. Muito reconheça conteúdo, isso. né? Conteúdo bacana. Quem muito, pensou em inox? Pensou Proginox. Esse homem tá demais. Tá. E falando agora sobre os processos da empresa, né? Então, dentro desses anos, foram diversos investimentos, né? O Valtemir mesmo citou as tecnologias. Hoje nós temos máquinas de corte a laser modernas, de última geração, corte potência elevado, mais de 1 polegada que a gente consegue cortar, 1 1/4, 32 milímetros,
Tem o que mais? Fala aí, que eu tô E o gostando. laser corta-tubo? Então, a mais recente aquisição da empresa foi esse laser de corte tubo, porque para vocês que não sabem, né, desse processo, antigamente era feito o quê? Na serra, né? Então você colocava lá o tubo e fazia o corte na serra. Era uma serra que descia, de forma manual. Então hoje nós temos, e eu vou pedir aí para produção, ó, Atenção, produção. passar aí também a Williane, ó, nossa que nos ajuda aí no marketing, né, uma profissional excelente, passar esse processo do corte laser tubo, porque é muito bacana. Você coloca o tubo na máquina e de forma automática ele entende a geometria e faz o corte. Né? Não é toda empresa que tem isso. Então, por isso que a Proginox tem se tornado referência ao longo desses 23 anos. Porque somos referência? Opa, eu falo Proginox referência no mercado, na metalurgia do aço inoxidável. Pode confiar. Também, né? No marketing também. Marketing já faz tempo. Nós somos bons no que fazemos. Mas a gente deixa para depois outro assunto. Mesmo. Então, não é à toa todo esse reconhecimento desse ano. Porque não... Você tem medo de crescer, Douglas? Não tenho, rapaz. Na realidade, é uma necessidade, é uma mão que empurra. Quem trabalha bem sempre é indicado, né? E pelo contrário, né? A gente tá tendo que selecionar alguns atendimentos. Sabe por quê? Porque a gente faz com excelência. E deixa eu te perguntar. A área Fabril lá, quantos metros quadrados a gente tem lá? É mais de 3 mil metros, né? Mais de 3 mil metros, já tá... Pequena, né? Muito pequena. Vai lá, Jonathan. Agora deixa... Você tem medo de crescer, Valdomiro? Nesses 23 anos, você teve medo de crescer? Não teve. Então, eu acho que isso que é o bacana do empreendedor. E a Proginox reflete isso, esse empreendedorismo que arrisca, mas também com segurança, pé no chão, né? Pé no chão. Eu brinco que tem louco, mas não é tão louco assim, né? E dentro dos processos que a gente tem desenvolvido, né? Quando eu falo a gente, é a empresa. Temos desenvolvido na Proginox para melhoria, envolve também o processo de qualidade. Nesse ano nós tivemos aí um investimento dentro da ISO 9000, 9001/2015. E como que tá esse certificado? Parece que eu tô com medo. Foi aprovado. Foi aprovado. Parece não. Foi aprovado. Então, vou dar um recadinho pra concorrência. 2024? Não pega a gente, não. Pode tentar. Vai, imita a gente aí. Continua tentando imitar o marketing, continua tentando imitar... Foguete! Não, a gente decolou. Isso por quê? Porque Deus impulsionou, então ninguém segura. Então, ISO 9001/2015, aprovada, certificada, e assim, o céu é o limite. Aonde você quer chegar? Aonde vocês vão chegar? Aonde Deus determinar que a gente chega. Não vai faltar esforço, determinação, coragem, ousadia. Você pode perceber que o CEO, o presidente, né, o fundador, ele é ousado, ele é arriscado, mas sim, tudo com o pé no chão, e sabemos que Deus está no controle de tudo, dando sabedoria, e a gente confia muito. Mas agora eu posso falar também, porque a gente participa muito na questão da direção, da gestão e tudo, mas tudo também tem sempre uma mulher por trás, né? E a gente tem que reconhecer, né? E todo o empenho que hoje traz resultado para a empresa, eu não posso deixar de reconhecer a minha amada esposa, Tatiane. Beijão, te amo, me deu 3 lindos filhos, né? E também me incentiva sempre, porque eu sou uma pessoa que viaja muito quando tem grandes contratos para serem assinados, ela sempre me apoia, né? Porque não é alguém que coloca uma trava, pelo contrário, ela me impulsiona. Então, sou muito grato a Deus que me deu essa preciosidade chamada Tatiane na minha vida. Então, Tatiane rima também com inox, né? Então o inox também está no sangue dela, como está nos meus filhos, né? Muito obrigado, pai, muito obrigado, esposa, que faz com que esse sucesso se realize, se concretize na Proginox, né? Então, gratidão. Deixa eu aproveitar também e mandar um beijo pra minha esposa, porque eu tô vendo que tá um negócio... Eu só vejo os recados pra cá, recado pra lá, então eu vou aproveitar. Eu posso, Valdomiro? Antes de passar a palavra pra gente finalizar, a minha esposa, a Beatriz, muito obrigado aí pelo apoio. Às vezes eu chego em casa com a mente virando assim, ó, com vários pensamentos. Eu boto pressão, né? E precisa, né, da solução aqui, da solução ali, e ela tem mostrado um apoio, assim, fundamental. Sem uma boa esposa, homem nenhum chega a lugar nenhum. É verdade. Né? E é o meu filho também, 4 meses, o Bernardo, que veio pra ser a cereja do bolo aí na nossa família. Muito obrigado por tudo. E agora, Valdomiro, vamos lá, vamos finalizar. Eu gostaria que você nos falasse como que tá sendo toda essa inovação,
evolução, esse crescimento, onde você pensa chegar, como que vai ser daqui os próximos anos. Conta pra gente poder finalizar. Porque, na verdade, o que eu penso é nós dar continuidade nisso que estamos fazendo. Porque se nós pararmos, vai chegar alguém que pode ultrapassar a gente dentro do nosso segmento. Então a gente tem sempre Mas vai tá demorar, pensando, hein? Vai demorar, mas, porque a estrutura nossa... Não, mas eu sei, mas só que não pode parar no tempo, porque se a gente acaba parando, a gente vai ficar obsoleto. Então a gente não tem que ficar obsoleto. Vamos continuar investindo. Inovação. Fazendo inovação para que o nosso produto continue sendo o produto de ponta. Pensou inox, Pensou Proginox. Então você está dizendo que o investimento aí é para que nós passemos valor para o mercado e não preço. Pegou aí? Pegou aí? Isso aí dá um bom corte. Que nos procure por aquilo que a gente entrega, por soluções em aço inoxidável. Essa é uma marca. Não por preço. Essa é uma marca característica, referência da Proginox, né? Todo cliente, quando ele chega lá, às vezes ele nem sabe o que precisa, ou na realidade ele entrega o projeto e fala, se vira. Então a solução nós temos que dar. Então é importante ressaltar que nós possuímos um departamento técnico, com vendedor técnico, consultor técnico, que trata o projeto com muito carinho, que trata o inox com muito amor. Então é importante a gente ressaltar, porque a gente ama o que faz. E quando a gente ama o que faz, faz com amor, faz com dedicação, entrega sempre excelência e o melhor. Então é importante a gente destacar esse amor que a gente tem pelo inox e por tudo que o inox nos proporcionou. E existe, né, Jonatas, como a gente já teve a oportunidade no podcast passado, no episódio passado, entender que há uma crescente, uma demanda e uma necessidade de mercado muito grande sobre o aço inox. Então, tem um mercado ainda para crescer, Proginox, né? apesar de ser uma referência, não só a Proginox, mas todo o setor do aço inox aqui no Brasil ainda não explorou nem metade do que realmente é capaz, né? Então há um mercado longo, um caminho longo aí a ser percorrido. E a Proginox está preparada? Mais do que preparada, né? Na realidade, a gente espera que isso aconteça, né? E que a gente continue crescendo e através do nosso trabalho seja reconhecido ainda mais e que outras famílias que entendem o nosso trabalho possam ser abençoadas através da nossa vida. É porque, Jonatas, na verdade, a gente tem, né, o maquinário de ponta, temos setor de engenharia e projeto excelente, nós estamos preparados para o que der e vier. A gente orienta, a gente fabrica e também instalamos, né? É a solução completa. Brasil inteiro, atendimento Brasil inteiro. Nacional. Pegou? É isso aí. Então, para você que nos acompanhou até aqui, nós agradecemos. Obrigado, Valtemir, por contar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que existe muito mais nessa história chamada Proginox. A conversa estava boa, bate-papo aqui. Se pudesse 2 horas, né? Mas não dá, né? Esse homem tem muita história. É muita história. Mas eu gosto de falar igual o filho, né? Mas vai registrar em livro, hein? Não pode deixar essa sim, pra vamos trás, fazer né? assim. Com certeza, é muita história, é uma história motivadora para muita gente, né? Eu mandei beijo para todo mundo. Um beijo pro senhor. É isso aí. Para quem nos acompanhou, muito Obrigado por mais esse episódio. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, Facebook, no nosso YouTube. Lá tem muito conteúdo educativo, explicativo para você acompanhar sobre o setor do aço inox. É um investimento da Proginox que faz questão, nós fazemos questão de estar presente, porque faz parte também no mercado a gente produzir pessoas com mais com conteúdo, né, com mais informação a respeito do aço inox. Ainda há muitos mitos a respeito do aço inox e a gente tem essa responsabilidade conosco. Muito obrigado para você que nos acompanhou. Não deixe de acompanhar também os próximos episódios do Papo de Inox, não é não, Douglas? Claro, você não pode perder. Estamos gerando conteúdo que vai ficar registrado para a posteridade. É um legado que vai ser inoxidável. A Proginox não é só produto, é muito mais do que produto. A Proginox é conteúdo, a Proginox é informação, a Proginox é solução. A Proginox é pessoas. É isso aí. Pessoas inoxidáveis. E pra gente encerrar, vamos fazer aquele slogan que todo mundo já conhece no 3? Vamos lá? 1, Bora. 2, 3. Pensou Pensou inox? Pensou Proginox. É isso Pegou aí?